principal idioma da Bíblia. Você aprenderá hebraico em apenas um dia. Imersão Hebraico Fácil, um curso inédito no Brasil para mudar o nível do seu conhecimento. Chame agora no WhatsApp 11 9 90 07 6844 e escreva a palavra imersão. Mais uma realização da Rádio Musical FM e da FTB. 11 9 90 07 6844. Imersão Hebraico Fácil. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que esse programa sirva de alguma forma para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Na técnica do programa está aqui o Fábio e você pode participar comigo no 42 10 30 60 ou mandando o seu áudio para o 98484 9988. Como é sabido, esse programa é produzido e exibido pela Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, e também você pode assisti-lo através das redes sociais, do Facebook e do YouTube. A melhor solução, a melhor entrega de qualidade, né, de som e imagem, sempre o YouTube sai ganhando, e você pode escolher o canal, se você quer entrar pela Rádio Musical FM ou pelo César Cavalcante. Escolha o melhor canal e o canal que você estiver assistindo, né, se inscreve aí, ajuda a gente se posicionar, né, no meio aí do YouTube. Obrigado, Thaís. Se inscrevendo, deixando o seu like aí para ajudar o posicionamento do debate lá no YouTube, tá certo? O tema de hoje é um pouco palpitante, né? A gente tá vivendo aí uma fase de pessoas que querem deixar a igreja. A pandemia apenas acelera esse processo, né? Através da pandemia, muitas igrejas que não tinham culto online começam a ter culto online. E não apenas culto online, mas trabalhos de células em casas foram acelerados, né? E até quem era contra cultos nas casas com esse nome de célula começam a fazer, porque na pandemia é o que dava para fazer. E aí surge o tema do debate. O cristão pode frequentar uma célula ao invés da igreja local? Uma casa, sei lá, 6 pessoas, 10 pessoas, 4 pessoas... e a vida cristã dele se resumir a esse encontro semanal, ou não, ou ele tem que frequentar uma igreja mesmo constituída. O cristão pode frequentar uma célula ao invés da igreja local? E para discutir esse assunto, estamos recebendo aqui hoje o pastor Roger Alencar, pastor, envolvido com o trabalho de jovens e formado em teologia, auxilia como um dos pastores da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, foi o plantador da nossa igreja na cidade de Sumaré, em São Paulo, é músico, CDs gravados, tem trabalho tanto de música e com jovens. Bem-vindo aqui, pastor Roger. Obrigado, pastor César, prazer em conhecer o pastor Altair, um amor de pessoa, e a todos que nos assistem, espero poder ser relevante em mais um debate. Maravilha. Com a gente aqui também, mais uma vez, o pastor Altair Júnior, pastor da primeira igreja presbiteriana de Osasco, em São Paulo, tem formação teológica, tem formação em análise de sistemas, pedagogia, tem pós-graduação em psicoteologia. Bem-vindo mais uma vez aqui na nossa arena de debates. Obrigado, pastor César, uma honra estar aqui com vocês novamente, para discutirmos um pouco sobre igreja, né, eclesia. Prazer conhecer o pastor Roger, estar aí junto. Prazer é meu.
Espero que possamos aprender um com o outro. Maravilha, maravilha. Pastor Roger, qual que é a tua opinião? O cristão pode frequentar uma célula ao invés de uma igreja local? Como a gente se posiciona para você nesse assunto? Bom, a minha opinião é não. Apesar de considerar que a célula é um bom instrumento da igreja, mas ela continua sendo um instrumento, apenas um adendo da igreja. A própria palavra célula sugestiona isso. A célula não é o corpo, a célula é parte do corpo, né? Então, acho bacana o trabalho com célula, com algumas ressalvas, que de repente a gente pode entrar nisso. É um trabalho bom, é um trabalho importante, mas quem se resigna somente a cuidar da sua espiritualidade em uma célula, substituindo o convívio geral da igreja, eu acho perigoso, errado e uma tendência que tem crescido, como o pastor mesmo na abertura fez, né? Falou. Legal. Obrigado pelo lembrete aí, Fábio, porque eu esqueço de falar da enquete, né? Tem uma enquete rolando lá na página. Na página não, no perfil da Musical nas redes sociais, no @FM Rádio Musical, @FM Rádio Musical no Instagram. Cristão pode frequentar uma célula ao invés da igreja local? 23% das pessoas que visitaram lá e votaram nesse momento dizem que sim, 77% estão dizendo que não, estão alinhados aí à opinião do pastor Roger. E você pode mudar esse número para mais ainda, deixar maior ainda ou menor. Vai lá e deixa o seu voto. Cada crente tem direito a um voto, então vai lá no @FM Rádio Musical e deixe o seu voto. Pastor Altair, sua opinião inicial sobre esse tema. Bacana. Eu creio que talvez vai convergir para a mesma ideia no final, mas eu creio que provavelmente o nosso debate irá girar em torno mais do que entendemos ser uma igreja local, por conta do tema. E o que entendemos ser um pequeno grupo ou uma célula, como o senhor mesmo falou no começo do debate, fazendo culto nos lares. Eu creio que talvez o debate vai girar muito em torno disso, porque se esse pequeno grupo, se essa célula for um grupo que se reúne para a glória do Senhor Jesus Cristo, com a doutrina dos apóstolos, buscando edificar mutuamente uns aos outros, eu creio que sim, essa célula ou esse pequeno grupo se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja corpo ou igreja edifício? Quando se pensa em igreja local é a questão. Então, acho que o debate vai girar em torno disso. O que seria a igreja local? O que nós compreendemos? Porque quando se solta um tema como esse, frequentar uma igreja local, logo se imagina um prédio, uma estrutura com CNPJ, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que isso também. Como ela é muito mais do que um pequeno grupo que se reúne em uma casa. Ok, pastor Roger. Então, eu entendi a visão do pastor Altair, também acho que vai haver uma convergência, mas até essa convergência chegar, tem alguns detalhes que eu quero fazer uma pergunta para o pastor, mas estender para você que está me assistindo. Eu mesmo fiz a enquete no meu Instagram e deu 70% que não e 30% que sim. E eu, na verdade, hoje eu venho para conversar com esses 30%. O porquê desse sim, e eu queria entender. Então, por exemplo, a igreja começar numa casa e crescer e desenvolver, porque como é que eu constituo uma igreja? Conforme Efésios 4:11, Deus deu um para apóstolos, outros mestres, evangelistas e tudo mais. Então existe um corpo de pessoas. Esse corpo é possível se desenvolver em uma casa pequena e limitada? Por exemplo, eu iniciei um trabalho na Genuína de Sumaré, com muito orgulho e muita honra. Ele começou numa casa, numa garagem. Era uma coisa linda de ver. Nós colocávamos as crianças numa sala para ter essa separação e departamento, mas foi crescendo, se tornou impossível continuar numa casa. Então eu faço uma pergunta para quem me assiste e ao pastor Altair. Se ela fica restrita em uma casa, não, é um pequeno grupo, sou só eu aqui, minha família e um ou outro, e está restrito numa casa aqui. Como que isso traz crescimento? Como é que a gente cumpre o ID de Jesus? Eu vou lá e prego o evangelho a toda criatura, essa criatura aceita, ela vem para qual igreja? Ela vem para qual... Esquece prédio, ela vem para qual local? Vai ter estrutura, uma casa para receber essa galera ou eu não evangelizo? Só pra falar pro Fábio, você baixou só o fundo musical, mas eu queria que baixasse o volume mesmo do meu. Vamos lá, pastor. Na verdade, assim, Roger, eu creio que a primeira pergunta, então, seria o que nós entendemos por ser igreja. Pode ser. Porque, pensando sobre essa questão do que você falou, você mesmo disse que sim, você congregou por um bom tempo, evangelizou por um bom tempo dentro de uma casa. Então, é possível. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso aconteceu tanto na igreja neotestamentária quanto na história da igreja. Então, é possível, desde que nós compreendamos de verdade o que é fazer parte do corpo de Cristo. Agora você falou, tá aí, quando isso começa a crescer? Isso é um desdobramento
que pode acontecer e deve acontecer até na sua experiência, não só no meu caso, naquilo que eu vou debater, eu vou defender, mas na sua experiência isso foi crescendo e teve que se expandir. Então, isso é uma igreja, uma célula, ela é uma igreja enquanto corpo de Cristo. E como você mesmo disse na sua experiência, ela cresceu em evangelismo, ela cresceu em amor, ela cresceu em serviço e ela teve que ir para um prédio por causa da expansão. Mas ela pode sim... Começar em uma casa. Ela pode começar, ela pode existir por muito tempo, ela pode se fortalecer, ela pode um monte de questões. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele trabalha isso em vários textos, né? Nós podemos ver vários textos falando sobre isso, por exemplo, deixa eu ver aqui alguns textos aqui, até que eu deixei. Coríntios capítulo 16, verso de número 19. Mais perto aqui, mais perto. Deixa eu ler primeiro Romanos 16, 23. Diz assim, ó. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudação também. Manda saudação Erasmo, tesoureiro da cidade, e do irmão Quarto. Gaio, hospedeiro de Paulo e hospedeiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 16, verso de número 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Mandando saudação à igreja que se reúne na casa deles. Se nós olharmos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa deles. Se nós olharmos Filemon, capítulo 1, verso 2, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo entendia que sim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está formada num prédio, a igreja não é CNPJ, mas ele está dizendo, olha, aí tem uma igreja, nessa casa, nessa casa, nessa casa. Nós vimos pelo menos uns 4 textos que o apóstolo Paulo diz, a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida neste lugar. O tema é, o cristão pode frequentar uma célula em vez de uma igreja local? Sim, pode. O cristão ele vai viver o resto da vida dele somente nesse contexto? Ele deve. O cristão deve substituir o convívio da igreja local somente por uma célula? São questões diferentes. Há uma outra diferença ainda entre ser desigrejado e frequentar uma célula, e frequentar um pequeno grupo. Então, sim, olhando para a palavra de Deus, eu vejo que uma célula, ela pode ser uma igreja, e eu vejo aqui várias igrejas em casas, em lares. Que foi a sua pergunta, mas essa estrutura é possível, ela é saudável, ela acontece? Ela aconteceu no Novo Testamento, aconteceu na história da igreja e pode acontecer hoje, dependendo do contexto, a situação, a circunstância. Eu posso, se o pastor me permitir, eu posso reformular. A questão passa pelo que o pastor respondeu, mas não é exatamente isso. Tá bom. Sim, se puder aumentar um pouquinho, querido, agora tá um pouco baixo para mim. Obrigado. A igreja, gente, ela pode passar por uma casa. O debate não é nem esse. A igreja pode ser uma casa? Não é nem esse. Tá dizendo que é uma célula, que é uma extensão de uma igreja local, eu posso ficar só com a célula. Isso é o debate. Tá? Eu posso substituir o convívio numa célula pela igreja local? Não pode. Porque essa igreja... Aí o pastor foi ao contrário. Não é que as igrejas começaram em casa. A maioria, no Novo Testamento, acredito que quase todas. E isso eu concordo, mas elas se desenvolveram. O próprio Pedro, na pregação de Pentecostes, foram 5 mil. Como é que eles abrigaram 5 mil em várias micro casas? Imagino que não. Eles se reuniram, isso foi crescendo, isso foi desenvolvendo. O cerne da minha preocupação aqui, gente, é o que está... O pastor citou vários textos, eu concordo com todos eles, mas eu cito Efésios 4:11. Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja, ela é progressiva, vamos colocar assim. Ela pode começar numa casa, eu mesmo tive essa honra de começar, mas vai ser inevitável e praticamente impossível ela ficar naquela casa. Porque, por exemplo, eu vou lá e saio para evangelizar, 50 pessoas vêm, onde eu abrigo essas pessoas? Essa é a minha pergunta. Como é que eu batizo essas pessoas? Como é que... Cuido das crianças? Como é que eu cuido dessas crianças? Que eu lembro a dificuldade que era colocar elas numa salinha. Fica impossível eu não alugar uma outra estrutura. Banheiro. Impossível. Então, por trás dessa pergunta aí, o perigo, e eu tenho atendido muitas pessoas no Instagram, se você me permitir mais um minutinho, que elas não querem mais a igreja, pastor. Elas não querem mais a igreja. Chame ela como local, elas não querem se submeter mais à liderança, elas querem viver do jeito que elas querem, só que elas não querem, elas têm medo de abandonar Jesus.
Então elas falam, então eu posso ficar numa casa. Eu já fui tentado a isso. Quando eu me mudei de uma igreja para outra pelas decepções que eu passei, Camila, vamos ficar só em casa aqui, eu mesmo sou pastor, eu prego para você. E isso não é bíblico. Esse é o meu medo, porque é para esse lado que vai essa defesa da célula sozinha. É uma célula, não é o corpo. Essa é a minha defesa. Pastor Otair. Como fazer com crescimento? Essa é a minha pergunta. Então, na verdade, assim, como eu tinha dito no começo, eu creio que o debate vai girar mais em torno do que compreendemos de ser uma igreja local e o que compreendemos ser uma célula. Porque, como nós acabamos de ver, aquilo que muitas igrejas pregam, sendo célula um lugar de encontro, um ponto de encontro onde nos edificamos mutuamente, que eu comentei no começo, é um local onde realmente pode estar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que eu topei debater sobre isso? Eu sou pastor de uma igreja local. Eu falar que pode substituir a igreja local parece meio loucura. Mas eu vejo também um outro risco, que é como nós, líderes religiosos, nos tornamos templocentristas, como se Cristo estivesse atuando somente dentro do templo, como se Cristo estivesse edificando a sua igreja somente dentro do templo. Efésios 6 está falando sobre os ministérios e os 5 ministérios que atuam... 4, né? Efésios 4. Efésios 4, perdão. Efésios 4. Efésios 6 é a armadura. Efésios 4 está falando sobre os 5 ministérios. Então, os ministérios... O Espírito Santo concede os dons para que eles sejam exercidos, independente do prédio, independente da estrutura. A questão, então, é até quando um pequeno grupo pode se reunir somente em um lar. Ou não se pode ou não. Poder, ele pode. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que o lugar onde ela se reúne. A igreja do Senhor Jesus Cristo é também onde 2 ou 3 estiver reunidos em nome dele. Aliás, diga-se de passagem que esse texto não é usado sempre de uma forma coerente, porque algumas vezes nós estamos numa reunião, por exemplo, num pequeno grupo, numa célula, e dizemos assim, bom, já que está 2 ou 3 aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é toda a igreja. Na verdade, o contexto daquele texto de Mateus está falando sobre corrigir, sobre como devemos corrigir uns aos outros. Olha, vai, seu irmão pecou contra você, corrige ele, se ele não te ouvir, traz mais alguém. E aí, na sequência, estou falando do contexto, na sequência ele fala sobre isso. Então, até o Senhor Jesus Cristo apontando para a ação da igreja, ele não aponta para um prédio ou para uma estrutura. A igreja é muito mais do que isso. Quando nós corremos um risco também. Se nós olharmos para John Wesley foi muito criticado porque ele começou a ministrar fora do templo. Ele começou o grupo dos santos na faculdade, ele começou a ministrar debaixo de árvore, começou a reunir pequeno grupo. O evangelho, ele não pode ser preso ao templo. E essa é a grande questão e talvez uma discussão. Hebreus capítulo 13, verso de número 10, faz um convite. O escritor de Hebreus está dizendo assim, olha, cuidado porque vocês estão de novo querendo encapsular a ação de Jesus Cristo a um local específico, a uma maneira específica. E ele diz assim, saiamos, pois, ao encontro dele fora do arraial, fora desse contexto, porque nós não possuímos aqui cidade permanente e aguardamos a que há de vir. Saiamos ao encontro dele fora dos portões, ele continua dizendo. Aí ele pega e diz assim, porque o nosso altar não é o mesmo altar do Antigo Testamento. E ele diz assim, mas desde o Antigo Testamento, o corpo que era queimado do lado de fora, o sangue que era trazido para o lado de dentro, o corpo era queimado do lado de fora. Aí ele diz, Jesus morreu e viveu o seu ministério do lado de fora. A grande questão, pastor, é nós também queremos fechar a vida cristã dentro do templo. E isso também não é bíblico. Por isso que pode. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a vida cristã, ela pode acontecer numa casa, ela pode acontecer numa universidade, ela pode acontecer em vários contextos. No período que a igreja foi perseguida, neotestamentária, nós vemos na história da igreja reuniões acontecendo em cemitérios, reuniões acontecendo em vários lugares. E esse aqui é meu medo. Então, mas a questão maior é assim, ó. A questão maior é assim, eu acho que todo mundo concorda com tudo isso que o senhor falou. Sim, que a igreja pode se reunir em qualquer lugar, na universidade, nas catacumbas lá em Roma, na época da perseguição, enfim e tal. E a igreja, é um pedaço da igreja, é o corpo em movimento. Tem lá 5 irmãos que vão na sua casa para louvar a Deus durante uma luta que você está passando, é a igreja reunida. 10 irmãos que vão lá para celebrar o nome do Senhor e cantar 2, 3 músicas, depois alguém trazer um estudo bíblico, é a igreja, inegavelmente é a igreja. Mas esse estilo de vida é o estilo de vida que o cristão deve escolher para si. Eu só vou
naquela casa, uma vez por semana, onde se reúne 3 ou 4 pessoas, 10 pessoas, mas não participo da vida em comunidade da igreja de verdade. Porque uma coisa é você se reunir lá, um pedaço da igreja, da sua igreja local, numa casa toda terça-feira. Mas isso é participar do corpo todo de Cristo. Ele está participando. Eu vou lá toda terça-feira e canto e tal. Eu resumo a minha vida cristã nisso. Tá certo? Assim? Esse é o meu medo. Essa é a pergunta. Na verdade, eu acredito em relação a isso, que depende do contexto em que está. Por exemplo, se você está dizendo assim, eu não quero ter comunhão com mais ninguém, eu quero ter comunhão com esse grupo fechado. Isso deixa de ser também o propósito de uma célula. A célula não tem esse propósito. Agora, por isso que eu disse no começo sobre isso, que nós entendemos sobre esse tipo de reunião e o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja nunca foi CNPJ ou prédio. E a igreja do Senhor Jesus Cristo... Nem estou dizendo isso. Nenhum de vocês dois. Não. Mas a grande questão é o seguinte... O que o Senhor planejou para a sua igreja? O que o Senhor Jesus planejou para a sua igreja? Bom, a sua igreja deve ser edificada na pedra angular, que é Jesus Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos. Onde isso acontece de verdade, está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apenas isso. A doutrina dos apóstolos... Sim, se o Senhor for a pedra angular, se a Bíblia for o livro de norma, de regra e de prática, e eu estiver vivendo isso de verdade, isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se o senhor continuar lendo, o senhor falou da doutrina dos apóstolos, se eu não me engano é Atos 2 ou 3, que eles estavam juntos, comiam juntos, faziam tudo em comum na doutrina dos apóstolos. Então, juntos, comunidade, como o pastor César acabou de relatar. Essa é a minha defesa. O meu medo, pastor, e eu compartilho com os ouvintes, claro que eu sou um pastor pequeno, não tenho talvez tanta relevância, mas já tenho atendido algumas pessoas e eu estou extremamente preocupado, como nunca antes nessa área. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas, sem brincadeira, de pessoas que estão decepcionadas com a igreja local. Esquece prédio, esquece CNPJ, em nenhum momento eu falei de prédio nem de CNPJ. Falando de ajuntamento de pessoas, onde conforme... Efésios 4, conforme Coríntios 12, existem membros diversos de um corpo, que constituem um corpo. Pastor, eu estou decepcionado que o pastor me roubou, que o pastor pegou a mulher do outro, que fez tal. Então, baseado nessa decepção, nessa dor, nessa angústia, eu não quero mais frequentar, eu não acredito mais numa igreja local e não acredito mais na liderança pastoral, a falta de submissão. Tem feito bastante pessoas irem para uma célula, que ali a gente está em comunidade, ninguém manda em ninguém, mas a Bíblia fala em Hebreus 13 sobre a submissão pastoral, sim. Mas tem líderes que, sei lá, abusaram disso, mas isso não anula a palavra. O abuso desses líderes, eles que sejam punidos, mas que há submissão, que um pastor vela pela nossa alma, conforme está em Hebreus 13, isso acontece. Essas pessoas querem sair do templo, chame como quiser, do ajuntamento, para estar numa casa onde tem pessoas da escolha dela, mestres que vão falar o que ela quer ouvir. E essa que é a verdade. Eu tô falando da realidade. O pastor está citando uma realidade que existiu, calma. Uma realidade que existiu, sim. Na igreja primitiva tá tudo lindo, maravilhoso. Mas hoje não é essa realidade. Hoje as pessoas querem sair da igreja por falta de submissão, grande parte, ou por decepção. São até pessoas sinceras, mas elas não querem mais passar por uma liderança, por uma burocracia, desculpa essa palavra, mas que às vezes envolve formar um corpo. Um cronograma. É sim. É uma institucionalização de alguma maneira, né? Esse é o meu medo. Por isso que eu veementemente digo que não. Você pode ter uma célula como uma extensão, mas não como uma substituição. É muito perigoso. Ok, pastor Altair. Tá certo. Na verdade, o nosso debate não é questão de substituir mesmo a igreja local. Mas é o tema, querido. Não, o tema é ao pode frequentar... Ao invés de... Em vez da igreja local. E eu estou dizendo que a célula, ela também pode ser uma igreja local. Veja bem, você falou, ouvir o que quer ouvir. Eu não falei frequentar um grupo onde você ouve aquilo que agrada o seu ego. Eu disse frequentar um lugar onde a doutrina dos apóstolos, onde a palavra de Deus está sendo pregada como norma de fé e de prática, onde Jesus Cristo é a pedra angular. Então, aí nós estamos falando, por exemplo, um lugar onde eu ouço aquilo que me agrada. Isso aí pode ser qualquer coisa. Não, isso foi só um pedaço do que eu falei. Mas... eu só estou comentando. Em submissão
aos pastores. Realmente, Hebreus, capítulo 13, fala sobre a necessidade de sermos submissos e honrarmos uns aos outros. E eu espero que a minha igreja seja submissa também ao pastoreio, enquanto eu estiver sendo submissa à palavra de Deus e à ordem do Espírito Santo. Mas a doutrina dos apóstolos ensina exatamente isso, por isso que eu estou comentando. Eu até disse que no começo, até comentamos lá fora, que a nossa ideia é muito parecida. A minha preocupação, assim como tem a sua preocupação daqueles que estão se tornando desigrejados, a minha preocupação é quando nós também limitamos a ação do Espírito Santo à estrutura de um CNPJ, de um templo, de uma igreja local. Então, por isso que eu estou trazendo o debate um pouco para essa questão também. É a igreja local todo o projeto do que o Senhor planejou para o seu corpo? Então, a igreja local, ela acontece muito mais do que somente no templo. Tá bom, mas eu deixar de ter comunhão com a igreja vale para ser cristão? Não. Ser cristão é ter comunhão com a igreja. Agora, ter comunhão com a igreja não fala qual é o número de pessoas. A igreja pode ser igreja em uma casa, como começou no seu trabalho, 5, 10, 15. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A minha preocupação é quando a gente também vai para um outro lado. Bom, a célula pode estar esfriando os irmãos. Gálatas até fala sobre isso. Fala assim, olha, cuidado para não deixar de congregar, porque o amor... Alguns fazendo isso, o amor de muitos se esfriaram. Então, deixar de congregar é algo muito perigoso. Mas estar congregando em um grupo saudável, em um grupo bíblico, isso é possível. Bom, tem uma pergunta aqui que o Lindenberg fez, que eu acho pertinente, né? Se a gente... Sempre o pessoal que sai em defesa contra a instituição e vai na igreja local bíblica, mostra lá o pessoal nas casas e tudo mais. Eles citam Atos 2, né? 2:42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e tal. Mas a Bíblia diz que eles estavam todos os dias no templo. Qual seria essa periodicidade, então? Já que a pessoa pode começar ali numa célula e tal, uma vez por semana, ou seja, 4 vezes ao mês. E eles frequentavam todos os dias. 4 vezes ao mês. É uma periodicidade legal para quem decide começar por uma célula. Então ele está lá porque lá na Bíblia fala que eles estavam todos os dias unânimes no templo, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, não sei o que lá. Eu estou citando Atos 2:42 a 47. E o Senhor ia salvando as pessoas e aumentando e tal. Qual seria essa periodicidade? Porque o pessoal lá da Bíblia, já que é para falar da Bíblia, lá das casas, a igreja está na tua casa, não sei o que lá, era todos os dias. Mas será que a gente aguenta? Você aguenta? Na sua casa, ter uma reunião todo dia, às 7 da noite, mais ou menos assim, e aí você abre a porta e começa a receber gente e tal, tudo mais? Existem algumas questões que foram próprias para aquele contexto. Por exemplo, quando nós falamos de Atos capítulo, especialmente Atos 2, vendiam seus bens, compartilhavam todas as suas riquezas, tudo que tinham. Olhando para a história da igreja, mesmo a história da igreja primitiva, não foi em todo momento dessa maneira. Nós sabemos que o Pentecoste aconteceu e tinham muitas pessoas de outras regiões que resolveram ficar em Jerusalém para suprir. O próprio Pentecostes não foi numa casa, né? Foi no cenáculo, já um cômodo preparado, maior, que cabia 120 pessoas sentadas, né? Um grupo grande. Dá uma lida lá em Atos 2, tem então 120 não é uma pessoas célula, sentadas, não é um pequeno né? grupo, né? Não é uma sala de alguém. É que a questão é que um pequeno grupo pode ser a igreja do Senhor Jesus Cristo também. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está limitado somente a isso. Mas o pastor César comentou, frequentar a igreja, falando sobre essa questão que o rapaz fez. Eu não entendi toda a questão dele. Mas há uma pergunta também, frequentar a igreja é fazer parte do corpo de Cristo? Alguém que só frequenta, alguém que tem uma carteirinha de membro, é isso? O chamado do Senhor Jesus Cristo também está limitado a isso? Então, uma pergunta para mim? É interessante, a gente só por causa desse contexto. Frequentar, eu frequento mensalmente uma igreja, isso é o suficiente? Não.
É que o pastor isso é outro desdobramento. Eu frequentar uma igreja faz de mim um cristão? Lógico que não. Claro que não. Mas um cristão deve frequentar uma igreja? Devolvo conta, perdão. Evidente que sim. Aí, um cristão Entende? deve frequentar uma comunidade de fé que prega o Senhor Jesus Cristo e que vive a doutrina dos apóstolos. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece também num pequeno grupo. Então, mas aí eu vou voltar à pergunta lá do começo, que essa é a minha preocupação. Vamos lá, pastor Altair. Eu frequento um pequeno grupo. Eu começo e tá tudo certo. A gente tá em consonância com isso. Em convergência, tá tudo certo. Esse pequeno grupo é o evangelho que está sendo pregado. Jesus fala, ide a todo o mundo. Isso eu concordo que pode ser fora da igreja. Eu atendo muita gente de baixo. Deve ser também, fora da igreja. Exatamente, é o que eu ia falar. Eu atendo pessoas... o meu maior gabinete, me permitam uma licença aí poética, falar de mim mesmo aí, mas pra glória de Deus. Os maiores aconselhamentos até hoje, eu não sei que mistério Deus tem comigo, são em praças. São fora, não é dentro da igreja. Sempre foi assim, minha vida inteira, é uma coisa minha. Quem me acompanha sabe. Então eu sei muito bem que não tem problema nenhum. Eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de dias exatos, eu não estou falando da institucionalização. Eu estou dizendo que pregar fora, a igreja foi chamada para fora e tá tudo certo. Mas a pergunta é, eu estou pregando fora. Essa pessoa, ela precisa de amparo. Ela precisa ter uma periodicidade, como era ali diária, seja quando 2, 3 vezes por semana, ela precisa ter uma constância na vida, ali espiritual dela. E ela começa um pequeno grupo, e aí a gente tá de acordo nós dois, tá tudo certo. A gente começa um pequeno grupo, tudo beleza, amém. Esse pequeno grupo, como a palavra de Deus é poderosa, é eficaz e ela é viva, vai crescer. Como eu suporto esse pequeno grupo, esse grande grupo, esse crescimento na igreja, numa célula? Porque a gente tá falando de um lado gostoso, bonito do crescimento da igreja. E nós estamos de acordo. Meia dúzia, né? Faz um café. É maravilhoso. Culto, se eu pudesse, eu gostaria de manter lá em Sumaré, quando a gente começou daquele jeito. Quando começou a aumentar, você falou, não, sai fora, é só irmão, vai aqui. embora que não vai caber mais ninguém aqui. Então você que procure outra pequena célula ou comece um pequeno grupo. Esse é o meu medo. E esse é o lado bom. O lado ruim é que muitos estão migrando para pequenos grupos, sim, porque estão decepcionados com a igreja local. Ok, pastor. Como é que faz com o crescimento, pastor? Que até Pastor, agora eu não tive essa resposta, me perdoe. Como é que faz com o crescimento, pastorzão? Bom, eu vou pro intervalo aqui. intervalo? Eu vou, porque, olha lá, ó, a produtora ali. break. Tem que chamar o Então break tá aqui, bom. senão a gente vai ser mandado embora, eles vão apertar o botão, vai Toca aí, desligar meu tudo irmão. aqui. É nóis. Então, vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta com o pastor Altair respondendo. Vai. Quebrando um break. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Tá ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Hoje é segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. E amanhã, dia 12, termina a oportunidade de você se inscrever na imersão que vai acontecer agora, no dia 16, pagando metade do preço. Deixa eu explicar. A FTB tem milhares de alunos, muitos milhares, muitas dezenas de milhares de alunos. E um dos cursos que a FTB tem, que é um dos mais pedidos, junto com a Escola de Pregadores, é o curso de hebraico. Acontece que muitas pessoas tentaram aprender hebraico e não conseguiram, se frustraram, desistiram e usam o conhecimento muito limitado que tem, sabendo o nome de algumas letras e tal, conseguem até reconhecer algumas palavras, aquelas palavras mais fáceis, tipo Elohim, sei lá, Shalom, Yeshua. Se você escrever em hebraico, ela vai dizer, não, aí está escrito em Yeshua. Mas não significa exatamente que essa pessoa está alfabetizada, que ela sabe ler com proficiência, que ela sabe pronúncia correta das palavras e das letras, das vogais, das consoantes, dos sinais vocálicos, dos sinais massoréticos. Ou muita gente nem sabe do que é que eu estou falando já agora, quando eu falo sinal massorético. Então, para você que está ouvindo esse programa
e quer ser alfabetizado ou alfabetizada em hebraico bíblico, então a FTB preparou o Hebraico Fácil Imersão. A gente já tem o curso Hebraico Fácil, que dura 1 ano, tem o curso Hebraico Avançado, que dura mais 1 ano, tem o curso Hebraico Pro, que dura mais 1 ano, mas agora a gente está lançando o curso Hebraico Fácil Imersão. O que é o curso Hebraico Fácil Imersão? É um dia inteiro, começando às 9 da manhã, na verdade 8h30. 8h30 da manhã você já recebe o link, já entra, e você vai aprender hebraico no nível de alfabetização, isso é ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar, das 9 da manhã às 18 horas, numa imersão, tá? Numa imersão. É a primeira vez que eu vou falar isso, não disse até agora, mas eu preparei um material didático para você. O material didático, mesmo depois da imersão, que vai ficar para você, é um e-book, ele já é um curso à parte, tá? Ele já é um curso à parte. Então, esse material didático eu vou liberar para você. Eu tô pensando se eu libero no começo ou no fim, porque tem muita gente que acaba ficando olhando só no material. É um material super top, super, super top. Não tem nada parecido no mercado sobre isso, tá? Daria para vender esse material mais caro do que o valor da imersão, tá? E eu vou dar de graça. Eu sempre disse, não vai ter material, mas eu resolvi preparar um material, sei lá, mas dá umas 40 páginas, é um PDF, um livro, um e-book, que vai te ajudar muito na sua formação em hebraico. Essa imersão, ela custa 150 contos, R$150. Já parou para pensar? Cara, isso é menos da metade do valor de uma mensalidade de um curso de idiomas, tá certo? Isso é menos da metade do valor de um curso de idiomas, mediano, tá certo? Pastor, quanto custa o seu curso de hebraico? Olha, eu já cobrei mensalidades de 180 até R$400, depende do projeto, tá? Por mês. Mas essa imersão completa é 150 contos. Só que até amanhã, tá parecendo propaganda da Casas Bahia, só amanhã, até amanhã. Da Casas Bahia, Marabras, sei lá qual que é, que fala que é só até amanhã, mas é todo dia. Mas até o dia 12, que é amanhã, você ganha 50% de desconto. Quer dizer, dos 150, que é o valor, 75 deixa comigo. Você paga só 75 contos no Pix ou na transferência, sei lá. R$75, você decide. Para isso, você precisa me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. O WhatsApp é 9011 aqui em São Paulo. 990076844, 990076844. Ontem eu fui pregar numa igreja em Itatiba. Manda um abraço aos irmãos lá, comunidade, eu não lembro o nome, alguma coisa Esperança, Tempo de Esperança, alguma coisa assim. E terminou o culto, um irmão falou, pastor, tu já comprei meu caderno, tô com a caneta, deve estar ouvindo a gente agora, não lembro o nome do irmão, mas tô aí já contando os dias para chegar à imersão. Então, pode ser gente do Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu sei de um irmão lá do Japão que vai passar madrugada com a gente na imersão. É só querer ter uma caneta, um caderno grande e uma Bíblia em português. Sua Bíblia, um caderno grande. Caderno pequeno pode? Não pode. Tem que ser grande. Caderno tem que ser grande. Para essa imersão tem que ser caderno grande. Pode ser até usado, não tem problema. Você vai usar umas 10 páginas, 12 páginas, alguma coisa assim. Para isso, tem que me chamar no WhatsApp para se inscrever. Para que pagar 150 se você pode pagar 75? É só me chamar agora. 011 990 07 6844, 011 São Paulo 990 07 6844. Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube ou rede social depois do dia 12, então o valor é R$150. O WhatsApp é 990 07 6844. Coloca teu nome, tracinho imersão e sejam bem-vindos a um novo tempo no seu ministério. Vai. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. E estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Você já viu aí o tema, para quem está assistindo, né? Que o tema de amanhã é sobre se o cristão pode participar de festas juninas, julinas e não sei o que na igreja. Amanhã vai pegar de novo e voltamos aqui ao nosso tema de hoje sobre se o cristão pode frequentar uma célula ao invés da igreja local. E a bola tá vindo pro campo do pastor Altair. Manda aí, pastor. É isso aí. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, alguém, esqueci o nome, falou também que eu não terminei a resposta de Atos capítulo de número 2, que o pastor César fez, sobre a igreja dentro das casas, a igreja no lar diariamente. Bom, esse é o desejo do chamado e da vocação que o Senhor deu à sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que uma reunião, seja ela numa casa ou seja ela num templo. Ela acontece no dia a dia, ela acontece no seu trabalho, ela acontece no translado para o seu trabalho, ela acontece no seu relacionamento com a sua família. Então, o pastor perguntou, mas e aí, dá para receber gente todo dia na sua casa? Nós vivemos num contexto bem diferente, mas lá na nossa casa, eu e a minha esposa, quase todo dia temos alguém lá para um aconselhamento, para comer uma pizza, para estarmos juntos, para nos edificar mutuamente, para viver a vida cristã em comum. Não só em casa, como no nosso escritório, como fora, nos restaurantes, em vários lugares. Então, eu creio que esse era o contexto da igreja também primitiva. A igreja se reunia para a glória do Senhor Jesus, seja para o alimento, seja para compartilhar o pão, seja para cultuar. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quanto à pergunta que o pastor Roger fez, tá bom, então estamos começando a reunir numa casa. Então, quer dizer que ele já aceita a possibilidade de estar reunido em uma casa, como ele disse no começo. Claro. Agora isso começa a crescer, isso precisa de uma estrutura. Bom, o desdobramento do que vai acontecer dessa igreja do Senhor Jesus Cristo que está se reunindo em uma casa, pode ser que se torne sim uma igreja num templo local, uma igreja que passa a congregar num templo local, pode ser que ela se multiplique em vários outros pequenos grupos. O fato é que, assim como você comentou, não estou falando da instituição, não estou falando do CNPJ, nós sabemos que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja 3, 4, 5 ou seja 4, 5 mil, que foi o que aconteceu no crescimento na história da igreja também. É sobre essa pergunta mesmo, correto ou não? Então o senhor disse que é possível se manter, ainda que se divida em pequenos grupos. É possível que ela vá crescendo e por um certo tempo... Me dá um exemplo de um caso bem sucedido nesse sentido. Um exemplo. Não, nós vemos no próprio crescimento da igreja. Mas ela não ficou esse tempo todo em pequenos grupos. E ela não ficou esse tempo todo só no templo. É isso que eu estou dizendo. Verdade, mas ela se desdobrou, correto? Sabe qual talvez seja a nossa grande questão? Que só o templo e só a célula não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso eu concordo. Ela vai acontecer em vários sentidos. Eu creio que talvez eu estou debatendo, querendo defender de que nós não podemos ser templocentristas, onde Jesus Cristo atua, edifica a sua igreja somente dentro do templo, como também não podemos negligenciar a verdade de que a igreja do Senhor Jesus Cristo pode acontecer num pequeno grupo, em uma casa. Mas esse pequeno grupo cresce, e ele cresce, se for o grupo do Senhor Jesus Cristo, cresce, porque ele mesmo edifica a sua igreja. Agora, no desdobramento disso... E se ele cresce, ele vai para onde? Essa é a pergunta. Ele pode, como nós vimos aqui, ele vai expandindo, ele pode expandindo para outras casas, como ele pode também se expandir e transformar-se numa grande congregação que se reúne num templo local. Qual é o perigo disso também? É quando nós passamos a viver em detrimento do templo. Assim como é perigoso nós queremos viver somente dentro de uma casa, é perigoso nós queremos viver somente dentro de um templo. Que esse também não é o convite do Senhor Jesus Cristo. Você concorda, Roger? Sim, deixa eu só completar isso então. Hoje eu vejo, pastor César, que é também, talvez não seja o foco central da discussão, mas hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho pastores amigos meus que se formaram junto comigo e eles fazem cultos de domingo a domingo. Eles têm culto quase todos os dias na igreja. E a igreja vive para o trabalho interno e esquece de ser igreja do lado de fora. Então, eu acredito que tanto um quanto o outro... O que é ser igreja do lado de fora, então, para você? Ser igreja é viver a vida de Cristo onde eu estou. Eu vivo a vida de Cristo. Mas uma igreja tem culto todo dia, não pode fazer isso?
Não, eu estou dizendo... Uma coisa anula a outra para você? Não estou dizendo que isso anula. Eu estou dizendo que só um ou outro não é a igreja completamente. Concordo. É só um e outro, né? Exatamente. Assim como mais um o pequeno outro. grupo. Isso, assim, um mais o outro. Não, entendo, pastor. Nós estamos em consonância nisso. O meu medo é, por exemplo, aí eu vou acabar fazendo muito pergunta e resposta, mas vamos lá. Vamos tentar. A igreja cresceu. Esse pequeno grupo, esquece prédio, esquece CNPJ, em nenhum momento eu falei disso, ou que a igreja só tem que ser dentro, ou templista, em nenhum momento eu defendi isso. E eu sei que eu acho que o pastor já compreendeu, espero que os ouvintes também. A igreja, pequeno grupo, ela cresce. Aí a minha pergunta, vamos afunilar um pouco mais, então, para ficar mais quente aí o debate. Ela cresceu e o senhor chegou a citar que no crescimento elas podem se subdividir em pequenos grupos. Isso o senhor aprova? A igreja cresceu no pequeno grupo. Tinha 4, 5, glória a Deus. Virou 50. Aí aquele líder, chame como quiser, daquela casa, falou, gente, seguinte, esse sistema tá funcionando bem, chame como quiser, Deus tá abençoando e tá tudo certo. Mas não vamos nos reunir num prédio nem nada, porque eu sou contra, porque sei lá o quê. Então a gente faz 10 grupos de 5, cada um numa casa, levanta um líder, vai cada um para um canto e ali... O pessoal chama de multiplicação. Multiplicação, multinível, G12, G13, G15... Jequiti. Jequiti. Aí essa galera se subdivide, como me parece que o pastor falou que não teria problema, e aí eu reforço a pergunta. Isso pode? Isso está correto? Poder pode, mas está correto biblicamente? O que o senhor acha? Poder pode, na história... Pode? Calma. Isso pode acontecer. Isso pode não, mas é correto, é lícito, é bíblico? Isso pode acontecer, isso aconteceu com a igreja primitiva, isso aconteceu com a história da igreja, mas isso não terminou somente nisso. É lógico que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela chega um momento, especialmente quando tem o seu crescimento, onde para uma organização mais coerente, própria, ela começa a se reunir num templo. E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito saudável. É o desdobramento, né? Exato, aí eu comentei isso, por isso que eu comentei para o pastor César. Eu acho que não somente um quanto o outro é o que o Senhor planeja para a sua igreja. O tema é, o cristão pode frequentar uma célula em vez de uma igreja local, em vez da igreja local? Substituir, esse é o tema. Não, ao invés de, é substituir. Ao invés da igreja local, posso ir numa pequena célula? Veja bem. Não pode. Ele pode, dependendo do contexto dessa célula, dependendo do tempo também que isso está acontecendo. Ele pode. Mas ele pode agora permanecer, então, a minha pergunta. Então, vamos lá. Agora ele pode viver o resto da vida somente dentro de uma casa fechada? Se esse pequeno grupo não crescer de uma forma natural, que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresce, esse pequeno grupo não é o corpo de Cristo. E se crescer? Então veja, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo cresce naturalmente. Ele edifica a sua igreja, ele garante que isso aconteceria. Agora, se isso crescer, pode se tornar uma igreja local com um templo próprio? Isso pode, isso é uma bênção, isso aconteceu na igreja primitiva, isso acontece. Acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. E acontece de se subdividir nessa também? questão, a gente nós estamos falando o mesmo então, coisa. Mas não acontece assim, por exemplo, eu sou o pastor, vamos dizer, eu sou o pastor, aqui é uma igreja. Aí, na casa do Roger, tem uma célula. E as igrejas de células têm regras. Então, tipo assim, o culto é menos tempo. A maioria, tá? Pelo menos a maioria que eu sei. Não pode falar em línguas, mesmo igrejas pentecostais. Na célula não se pode falar em línguas. O culto é menos tempo. Tem lá, não tem oferta, não sei o que. Às vezes tem, enfim, tem regras. Aí tá. A principal regra é a questão numérica. Tipo assim, na sua casa... Então... cada célula tem que ter no máximo 15 pessoas. Por exemplo, no máximo 15 pessoas. Porque aí, mesmo que a pessoa mora numa casa pequena, 15 pessoas enche, mas ainda dá, vai. Aí tá, 10 pessoas, 15 pessoas. Quando chega nesse número, o Roger, vamos dizer que o Altair e o Roger tem cada uma célula. Aí tem 15 pessoas, mas num dia... de 15 foi para 20, porque você não vai proibir o cara que trouxe um amigo visitante. Então veio 20. Aí veio 20, 22, 25. Aí você chega em mim e fala, pastor, tá tendo 25 pessoas na minha célula. Como que eu faço? Ao invés de eu dar autonomia, ou então falar assim, então tá bom, tá na hora da gente procurar eu vou lá na minha igreja. Na minha igreja, assim, a maioria das igrejas começa numa casa. Atingir o número mínimo, o número X, que eu não lembro agora qual que é, você lembra qual que é? Para pontos de pregação? Eu não lembro, mas 20, 25. atingir o número 30, X, acho que é 30. Tipo 30, né? 30 pessoas, falou assim, meu amigo, não dá. Vambora procurar um prédio. Só que aquele mesmo pessoal que era numa casa, eles agora vão sozinhos procurar um lugar que é pra eles, que é só deles, que eles vão e tal. Eu não vou cercear, eu chegar em você e falar assim, deu 30? Tá.
Então você pega 15 e manda para casa terceira e você fica só com 15, porque a sua vai ser sempre uma célula que fica plantando outras. E ela nunca cresce, no sentido de que ela nunca, então, vai evoluir, ela sempre vai ser uma geradora de outras células, porque geralmente o sistema de células que vocês falaram, G12, G13, G5, G não sei o que lá, as células são proibidas de evoluir. Quando evolui, ela distribui esse pessoal para outra e continua com aquele mesmo número. E a pergunta é, pode isso, Arnaldo? E eu complemento, o que o pastor está dizendo está embasado, por exemplo, Atos 13, quando Paulo e Barnabé fazem a viagem missionária, eu não vou achar talvez o versículo por conta do tempo, acho que eu achei. Eles voltam, olha só, pastor Altair e você que nos assiste, eles voltam para os apóstolos informando como foi o crescimento, o evangelismo. Então, se essa célula está vinculada a um líder, biblicamente, tudo biblicamente, ok, mas a pergunta é, e se não tiver? E se não... não, eu vou por minha conta abrir e estender agora eu tô olhando o relógio aí que tá curto o tempo. Já era. Vai. Tá bom, mas pastor, é o que o senhor acabou de dizer. E se tiver? E se não tiver? Mas a própria igreja local, nós também temos essa questão. Todos os pastores aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou do bairro que nós estamos, eles são bíblicos de verdade? Então, exatamente. Então não é só a célula, não é só o pequeno grupo. Bom, eu acho que nós concordamos com esse assunto. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai crescer. E quando ela crescer, sim, ela pode se transformar numa comunidade local com um prédio um pouco maior. O fato é que, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, um cristão pode frequentar uma célula em vez de uma igreja local. Depende da circunstância, depende do modelo. Depende a circunstância e o contexto. Em perseguições, isso já aconteceu. Em situações onde aquele líder local não estava sendo bíblico, também aconteceu. Assim como também aconteceu disso para um racha. Alguém que não estava concordando com o seu pastor, com o seu líder, sendo ele bíblico, começou a fazer um pequeno grupo em casa, chamando de célula, seja do que for, e isso um racha. Isso eu não concordo, isso eu não aceito e não dá para ser. Agora, o cristão pode frequentar uma célula em vez de uma igreja local, dependendo do contexto que esse cristão e essa igreja está. Então, o senhor entrou, deve estar para etapa final. Já tá. Ai, Jesus, tem tanta coisa para dizer. Fala rapidinho. Mas, ó, Assim que é legal. rapidinho, 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo, 1 Coríntios 12:12, é um e tem muitos membros, já que a gente está falando de pequeno grupo, Sim. e todos os membros desse grupo, sendo muitos, não são só o corpo, assim é Cristo também. Olha lá no 14. Porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. Por que esse contexto de muitos membros em Coríntios 12? Porque a igreja já estava em expansão ali, crescendo. Ela começa numa casa, ok, tá tudo certo, mas ela se desenvolve, ela cresce e é inevitável que isso se torne, chame como quiser, igreja local, um ajuntamento onde vai ter vários dons ali sendo dispendidos. Agora, ficar preso num pequeno grupo, isso me parece ser contra a evolução natural da igreja. Infelizmente, nosso tempo é curto, então vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates. Agradecer aos debatedores que aqui estão e dar aqui 1 minuto a cada um para conclusão aí da sua ideia dentro desse tema. Conversar com o pastor Altair. Amém. Como o pastor Roger terminou em Coríntios 12, assim como Efésios capítulo 1, 22, Atos 20, 28, a igreja é uma só. Ainda que ela esteja se reunindo num templo ou num pequeno grupo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, como Jesus Cristo como pedra angular, ela acontece em muitos lugares, na universidade, e essa igreja, ela cresce para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Roger. Maravilha. Quem quiser te seguir, conhecer sua igreja, sei lá, Vamos lá. que você quer divulgar? A igreja onde eu pastorei, onde eu estou, fica no centro de Osasco. O meu Instagram, deixa eu falar aí, Instagram, Altair Mateus Júnior, @Altair Mateus Júnior, ou da igreja, @IPR Osasco. Maravilha. Obrigado, meu irmão. É Osasco ou Carapicuíba? Osasco. Osasco. Pastor Roger, suas considerações finais. Agradeço, pastor César, Rádio Musical. Amei conhecer o pastor Altair. A gente se identificou logo de cara. Aprendi muito com o senhor aqui hoje. Muito obrigado, viu? Pela honra. Eu reforço a minha ideia, e eu acho que a gente chega numa certa convergência, que a igreja ela pode começar num pequeno grupo local, geralmente é assim que começa, ela pode estar em universidades, ela pode estar debaixo de árvores, ela pode estar, mas ela naturalmente vai crescer, vai se desenvolver.
E vai constituir a hierarquia. Jesus chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, porque a gente vai... A caminhada do justo é como a aurora, né? Vai brilhando até ser dia perfeito, conforme Provérbios. Então a igreja vai crescer, vai se constituir. O problema e minha preocupação, e eu finalizo, é o que está em 2 Timóteo, capítulo 4. Haverá um tempo que muitos não suportarão a sã doutrina. Muitos. E com comichão nos ouvidos amontoarão mestres para si, para ouvir aquilo que querem. E vão dar ouvido a fábulas, e isso é o que está acontecendo. Agora é a realidade de agora. Eu não sou contra a célula de jeito nenhum, mas eu sou contra a pessoa se reservar somente a isso, tendo uma igreja local, tá bom? Então, rapidinho, quando Abel morre, Deus não acabou com a posteridade de Adão, ele levanta Sete. Quando Saul desobedece, Deus não acabou com o reinado de Israel, ele levanta Davi. Quando Judas Iscariote se rebela e se suicida, vem Matias, vem o apóstolo Paulo. Então, Deus não deixou algumas funções de fazer, ele substituiu por quem queria fazer. E a igreja tem que continuar avançando, sim. É isso. Pastor Roger, quem quiser te conhecer mais, conhecer o seu trabalho, o que você quer aproveitar para divulgar? Bom, eu quero divulgar o meu Instagram, @pr.rogeralencar. Então vai ser um prazer te atender lá, @pr.rogeralencar. E o meu canal no YouTube também, Roger Alencar. Vai ser um prazer te receber lá. Maravilha, maravilha. Solta a enquete aí, o resultado, por favor. Please, solta aí. Não mudou muita coisa, né? Mas tá basicamente igual no começo, mas você pode continuar votando, e cada vez que você, cada um vota uma vez só, né? Mas quando você vota, o novo percentual já aparece para você e a diferença do seu voto vai aparecer para você. Um grande abraço a todos vocês, ao pessoal do YouTube, muita gente participando hoje, uns discutindo entre si, uns sendo mal educados, eu já vou lá e excluo, outros agradecendo. Então Deus abençoe a todos vocês, e não saiam do YouTube sem antes deixar um like aí para posicionar melhor os nossos vídeos aqui na plataforma. Fábio, muito obrigado. Elaine, obrigado, a nossa produção, muito bom, parabéns pelo tema, foi muito legal. Amanhã tem mais, amanhã o pau quebra aqui sobre festa julina, não sei o que, pular fogueira. Pular fogueira tudo isso aí e tudo mais. E eu volto às 2h com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar